Roma, amanhecer, os nazistas já estão batendo de porta em porta no gueto judeu, certos de que desta vez ninguém escapará. Mas a poucos metros dali um homem já frustrou seus planos. Não um general, não um espião, um padre, um irlandês, no coração do Vaticano. Enquanto a SS bate nas portas, ele põe em marcha uma operação de resgate tão vasta que nem mesmo o Papa saberia sua dimensão completa. E esta é a história que eles nunca quiseram que você ouvisse. 16 de outubro de 1943. O sol mal havia nascido sobre Roma quando o som ressonante de botas ecoou pelas ruas de paralelepípedos do gueto judeu. Soldados da SS de porta em porta retiravam famílias à força de seus lares, enquanto a cidade, imersa em história, permanecia imóvel e silenciosa. Ao meio-dia, mais de 1000 judeus seriam reunidos e enviados para Auschwitz. Contudo, o que os livros de história omitem é que, em meio a esse espetáculo horripilante, um simples padre irlandês já coordenava a mais ousada operação de resgate no próprio coração da Roma ocupada pelos nazistas. Uma rede secreta tão clandestina que talvez nem mesmo o próprio Papa tivesse conhecimento de sua extensão total. Este livro narra a história de como um homem, armado apenas com uma batina, um intelecto aguçado e uma bravura indomável, ganhou o apelido de Pimpinela Escarlate do Vaticano, o padre que salvou 500 vidas, tudo isso enquanto estava a poucos passos do olhar de Hitler. Monsenhor Ugo Flaherty não estava destinado a ser um herói. Em 1898, nasceu um homem em uma humilde vila irlandesa no condado de Kerry. Seu pai, administrador de um campo de golfe, criou um filho que sonhava apenas em servir a Deus em uma paróquia tranquila, depois de crescer imerso nos esportes. Em 1943, ele já havia passado mais de uma década residindo em Roma, trabalhando como diplomata do Vaticano dentro do Santuário das Paredes Neutras da Santa Sé. Era conhecido por sua paixão pelo golfe, carisma e estatura imponente de 1,88 metros, que o destacava em qualquer multidão. Seus conhecidos variavam de cardeais a taxistas, e ele se comunicava em vários idiomas com a graça de um homem que prezava a humanidade. Para todos, ele parecia apenas mais um padre cumprindo diligentemente seus deveres na cidade eterna. No entanto, em uma manhã de outubro, quando as batidas policiais começaram, Ugo Flaherty passou por uma transformação interna e o diplomata tranquilo deixou de existir. Roma, em 1943, era uma cidade sufocada pela opressiva ocupação alemã. Após a capitulação da Itália aos aliados em setembro, as forças de Hitler invadiram a capital, transformando-a de uma cidade de arte e religião em uma cidade sob vigilância da Gestapo. O Vaticano, mantendo-se tecnicamente neutro, tornou-se uma ilha de tênue segurança em meio a um mar de terror. O Papa Pio XII trilhou um delicado caminho diplomático, esforçando-se para não incitar os nazistas enquanto protegia aqueles que podia dentro dos muros de igrejas e mosteiros. No entanto, essa neutralidade teve um preço: o silêncio. A postura oficial do Vaticano era de inatividade calculada, o que soava como abandono para os milhares de judeus que se escondiam nas sombras de Roma. O chefe da Gestapo, Herbert Kappler, um oficial calculista da SS, havia estabelecido seu quartel-general a poucos quarteirões do Vaticano, e suas instruções eram explícitas: localizar todos os judeus em Roma e deportá-los para o leste. Sem que Kappler soubesse, porém, seu adversário mais formidável residia dentro do Vaticano, vestindo batina e fumando cachimbo. Ao supervisionar a crescente ocupação, o Flaherty se viu cada vez mais horrorizado. Quando as prisões começaram, uma resolução se cristalizou: ele não seria passivo, não esperaria por autorização. Aproveitando todas as suas conexões, favores e seu inabalável espírito irlandês, ele embarcou em uma missão que definiria sua vida. Salvar o máximo de vidas possível, pronto para desafiar a Gestapo, arriscar a própria vida e trilhar caminhos clandestinos dentro da instituição que servia. Esse ato solitário de compaixão rapidamente se transformou em uma intrincada rede de casas seguras, documentos falsificados e fugas secretas que permeavam Roma como fios invisíveis, arquitetada por um padre prestes a se tornar a figura mais procurada pelos nazistas. Ao final do vídeo, você descobrirá como esse padre irlandês transformou o Vaticano em um bastião da resistência, ludibriou a Gestapo por quase 2 anos e entenderá por que sua história quase foi apagada da história. Esta é a história que eles não queriam que você ouvisse. Para entender por que um padre irlandês se tornou a figura mais perigosa de Roma em 1943, é essencial compreender o que diferenciava Ugo Flaherty dos outros diplomatas do Vaticano na época. Enquanto muitos membros do clero se contentavam com orações e a expectativa de paz, o Flaherty passou anos cultivando algo mais precioso do que relações eclesiásticas: a confiança. Como oficial do Vaticano que visitava campos de prisioneiros de guerra por toda a Itália, ele percorreu o país, encontrando soldados aliados mantidos em cativeiro pelas potências do eixo.
Ele transmitia mensagens às suas famílias e contrabandeava suprimentos que lhes davam força. Soldados britânicos, aviadores americanos, tropas sul-africanas, todos reconheciam seu nome. Para eles, ele não era apenas um padre, era uma tábua de salvação, alguém que aparecia quando outros já haviam se esquecido de sua existência. Com Roma sob o controle nazista, essas mesmas habilidades e essa rede de confiança formariam a base para algo muito mais perigoso. O momento crucial ocorreu poucos dias antes da batida policial de outubro, quando uma mulher judia italiana chamada Henrietta Chevalier buscou refúgio nos portões do Vaticano, em meio à angústia e terror. Sua família estava escondida e rumores sugeriam que o monsenhor irlandês poderia oferecer ajuda. O'Flaherty agiu rapidamente, sem buscar a aprovação de seus superiores, ignorando os conselhos do Papa ou ponderando sobre as repercussões políticas. Ele simplesmente concordou. Em pouco tempo, orquestrou o esconderijo da família em um convento além dos limites da cidade. Esse ato aparentemente insignificante serviu de catalisador para tudo o que se seguiu. A notícia se espalhou rapidamente pela comunidade judaica de Roma. Havia um padre disposto a ajudar, alguém que não discriminava indivíduos com base em religião ou política, mas que ao contrário agia com decisão. Uma vez iniciado, ele não pôde parar. O'Flaherty reconheceu sua incapacidade de resgatar a todos sozinho, então iniciou esforços de recrutamento. Inicialmente, seus primeiros apoiadores eram membros do clero e religiosas, indivíduos que, como ele, acreditavam que a inação diante do mal era uma transgressão maior do que violar a etiqueta diplomática. No entanto, ele não se limitou a esse grupo. Envolveu a nobreza italiana hostil a Mussolini, guardas suíços dispostos a fazer vista grossa e funcionários como zeladores, cozinheiros e motoristas com acesso a áreas restritas que os padres não tinham. Até mesmo uma cantora irlandesa rica chamada Delia Murphy, esposa do embaixador irlandês, foi recrutada. Ela usou sua imunidade diplomática para transportar secretamente documentos falsificados e dinheiro pela cidade, escondidos em sua bolsa. Esse grupo diversificado acabou ficando conhecido como a Linha de Fuga de Roma, uma rede secreta que funcionava em sussurros e mensagens codificadas, operando nas proximidades do quartel-general da Gestapo. Contudo, essa rede exigia mais do que apenas coragem, precisava de um sistema estabelecido e foi exatamente isso que eles começaram a criar. Em Roma, O'Flaherty converteu igrejas, conventos e mosteiros em refúgios secretos, escondendo famílias judias em sótãos, porões e atrás de paredes ocultas. Ele falsificou documentos de identidade que rapidamente transformaram judeus em católicos, incluindo certidões de batismo de aparência autêntica, que nenhum oficial nazista poderia questionar. Subornou guardas, silenciou informantes e explorou sua posição diplomática para atravessar postos de controle, uma sentença de morte para outros em circunstâncias normais. Ao mesmo tempo, manteve sua imagem de diplomata afável do Vaticano, socializando com oficiais nazistas em jantares, trocando gentilezas educadamente e estudando meticulosamente suas rotinas para explorar suas vulnerabilidades posteriormente. O empreendimento se expandiu mais rapidamente do que o previsto. Em poucas semanas, O'Flaherty estava dando abrigo a centenas de pessoas e os números continuaram a aumentar. No entanto, a cada vida poupada, o perigo aumentava drasticamente. A Gestapo mantinha-se vigilante. Herbert Kappler, o implacável líder da SS responsável pelas batidas policiais, começou a receber relatos sobre um imponente padre irlandês que parecia onipresente, porém esquivo, um homem que consistentemente ludibriava a mais temida rede de inteligência da Europa. Kappler, acostumado à caça, meticuloso e paciente, havia encontrado sua presa. A perseguição era iminente e os riscos não poderiam ser maiores. Herbert Kappler não era um homem que tolerava o fracasso. Como chefe da Gestapo em Roma, ele havia conquistado sua reputação de eficiência e brutalidade, rastreando membros da resistência e guerrilheiros com uma precisão arrepiante. Ele transformou a Vila Tasso, uma deslumbrante mansão romana, em um lugar de tormento onde suspeitos de serem adversários do Reich eram interrogados e torturados até cederem. Kappler acreditava que o medo era a arma mais letal, que todos tinham um limite e que Roma sucumbiria ao controle nazista, assim como todas as outras cidades ocupadas da Europa. Os relatórios que chegavam à sua mesa eram inexplicáveis. Judeus esperados em trens com destino a Auschwitz desapareciam misteriosamente, enquanto prisioneiros de guerra aliados escapavam dos campos e se misturavam à cidade. Uma espécie de rede clandestina operava despercebida perto dele, e à medida que seus agentes investigavam mais a fundo, encontravam invariavelmente o nome de Monsenhor Hugo O'Flaherty. No final de outubro, Kappler agiu. Enviou agentes para seguir o Vaticano, monitorar os movimentos de O'Flaherty, documentar com quem ele conversava e para onde ia. No entanto, o padre irlandês já estava vários passos à frente.
O'Flaherty tinha informantes dentro da Gestapo, oficiais italianos que desprezavam seus superiores nazistas e estavam dispostos a arriscar tudo para lhe fornecer informações. Ele sabia que Kappler o observava. Sabia que suas ligações estavam sendo grampeadas e sua correspondência apreendida. Então, ele adaptou suas táticas. Ele abandonou seu nome verdadeiro nas comunicações, conversava usando expressões codificadas que imitavam assuntos inofensivos da igreja e circulava por Roma usando disfarces que teriam surpreendido qualquer agência de inteligência. Transformando-se de operário em varredor de ruas em um dia e vestindo-se de freira em ocasiões específicas, ele ocultava sua figura imponente sob longas vestes negras enquanto passava despercebido pelos postos de controle alemães. No entanto, Kappler permaneceu implacável e, em novembro, decidiu enviar a O'Flaherty uma mensagem impossível de ignorar. Agentes da Gestapo começaram a invadir os esconderijos, prendendo clérigos e figuras religiosas que auxiliavam a rede e executando qualquer pessoa descoberta escondendo judeus ou soldados aliados. A mensagem era clara: complete esta tarefa ou aqueles ao seu redor perecerão. Para a maioria das pessoas, isso teria sido um sinal para recuar, para buscar refúgio atrás dos muros protetores do Vaticano. Mas O'Flaherty não era uma pessoa comum. Em vez de recuar, ele intensificou suas ações. Ampliou consideravelmente a rede, recrutando novos agentes para substituir os detidos e assegurando pessoalmente às famílias dos presos que seus sacrifícios não seriam em vão. A guerra psicológica entre os dois atingiu um nível extremo. Conforme Kappler ficava mais agitado, tomou uma atitude quase inédita. Marcou uma linha branca no pavimento, na entrada da Praça de São Pedro, demarcando a neutralidade do Vaticano e sua jurisdição. Guardas foram posicionados ao longo dessa linha, com instruções para prender O'Flaherty assim que ele a cruzasse. Era uma armadilha, um desafio e uma humilhação, tudo em um só. O padre havia se tornado inviolável em território vaticano, tornando sua captura possível apenas se cometesse um erro. No entanto, O'Flaherty transformou a armadilha de Kappler em um espetáculo. Todas as noites, enquanto o sol se punha sobre Roma, ele podia ser encontrado no topo da escadaria da Basílica de São Pedro, a centímetros da linha de demarcação branca, fumando seu cachimbo e fixando o olhar nos agentes da Gestapo lá embaixo. Ele acenava e sorria antes de se retirar para o Vaticano. Essa era uma forma refinada de guerra psicológica, um lembrete diário de que, apesar do poder de Kappler, ele não conseguia alcançá-lo. No entanto, a linha branca simbolizava mais do que uma simples brincadeira. Representava a tênue fronteira entre a vida e a morte para inúmeras pessoas escondidas por toda Roma. Enquanto O'Flaherty permanecesse dentro da área delimitada, ele estaria seguro. Contudo, seus deveres exigiam saídas, navegação pela cidade, coordenação de resgates e distribuição de documentos falsificados, o que significava arriscar repetidamente a vida cruzando aquela linha. As fugas de O'Flaherty se tornaram folclore. Ele cultivou uma coleção de disfarces tão convincentes que mesmo aqueles que o conheciam intimamente passavam por ele na rua sem reconhecê-lo. Seu disfarce preferido era o de um comerciante de carvão, com o rosto coberto de fuligem, enquanto agentes da Gestapo procuravam um alto padre irlandês em trajes eclesiásticos. Ele escondia mensagens dentro de pães ocos, contrabandeava documentos falsificados em feixes de lenha e orquestrava missões de resgate utilizando os mensageiros mais improváveis: crianças. Meninos de rua romanos, órfãos e fugitivos que conheciam cada canto da cidade serviam como seus mensageiros mais confiáveis. Eles escapavam da detecção alemã, meros componentes do ruído ambiente da cidade, e percorriam Roma como fantasmas, entregando mensagens codificadas que mantinham todo o sistema operacional. No entanto, o empreendimento não se resumia apenas a disfarces engenhosos e fugas precárias, exigia uma infraestrutura intrincada de complexidade sem precedentes. O'Flaherty precisava de fundos vultosos para comprar comida, alugar casas seguras, subornar funcionários e falsificar documentos. Incapaz de enviar contas ao Tesouro do Vaticano, O'Flaherty recorreu a um recurso inesperado: o Serviço Secreto Britânico. Através de mensagens criptografadas enviadas de Roma por mensageiros diplomáticos, O'Flaherty estabeleceu contato com a inteligência britânica e propôs um acordo. Ele abrigaria e protegeria prisioneiros de guerra aliados que haviam fugido de campos italianos, mantendo-os vivos até a libertação de Roma. Em troca, os britânicos financiariam sua operação por meio de canais secretos. O acordo era impecável. Moedas de ouro britânicas, contrabandeadas para Roma através de redes bancárias suíças, começaram a chegar a O'Flaherty, e ele utilizou cada moeda para expandir sua rede de casas seguras por toda a cidade. Essas casas seguras eram verdadeiras obras de arte em dissimulação. O'Flaherty não escondia pessoas apenas em igrejas e conventos, ele as escondia em todos os lugares.
Famílias romanas abastadas recebiam estranhos em seus palácios, construindo cômodos secretos atrás de estantes de livros e paredes falsas que podiam ocultar famílias inteiras. Uma condessa transformou sua adega em um dormitório que abrigava 20 refugiados judeus por vez. Nos arredores de Roma, um mosteiro criou um espaço secreto sob sua capela para soldados aliados que haviam escapado da captura durante a vigilância alemã. Notavelmente, o Flaugert escondeu indivíduos dentro do próprio Vaticano, usando apartamentos e escritórios do território diplomático como esconderijos, espalhados por prédios frequentemente patrulhados pelos alemães. Ele manobrava pessoas habilmente de um lugar para outro, superando as incursões de Kappler. Documentos falsificados desempenharam um papel vital em sua estratégia, demonstrando até onde ele estava disposto a ir para ultrapassar os limites de suas promessas sacerdotais. Uma condessa transformou sua adega em alojamento para 20 refugiados judeus de uma só vez. Nos arredores de Roma, um mosteiro construiu um compartimento secreto sob sua capela, onde soldados aliados em fuga podiam se esconder durante as buscas alemãs. Notavelmente, o Flaugert disfarçou indivíduos dentro do próprio Vaticano, em apartamentos e escritórios pertencentes a território diplomático neutro, porém dispersos por prédios frequentemente monitorados pelos alemães. Em um jogo de xadrez tridimensional, ele movia pessoas como peças em um tabuleiro, escapando consistentemente das batidas de Kappler. Documentos falsificados eram outra parte integral de seu plano, revelando até onde ele estava disposto a ir além dos limites de seus juramentos sacerdotais. Ele reuniu um grupo de falsificadores, artistas e funcionários, especialistas em reproduzir passes militares alemães, documentos de identidade italianos e documentos diplomáticos do Vaticano com tamanha precisão que resistiam até mesmo a uma análise minuciosa. Manipulavam certidões de nascimento, fabricavam registros de batismo e inventavam histórias completas para pessoas que nunca haviam frequentado uma igreja católica até que a necessidade surgisse para garantir sua sobrevivência. O Flaert justificava isso como necessário, pois o engano preservava vidas e não como um pecado, era um ato sagrado. Mantinha registros detalhados de todos que ajudava, anotando nomes e informações em um pequeno caderno que sempre carregava consigo um registro de almas mais preciosas para ele do que sua própria existência. Contudo, o preço que essa empreitada cobrava da humanidade estava se tornando evidente. O Flaert mal descansava, subsistindo com o mínimo de sono antes de sair para supervisionar as operações de resgate do dia seguinte. Ele emagreceu, seu rosto ficou abatido e suas mãos apresentavam tremores persistentes devido à fadiga e à tensão. Inúmeras vezes escapou por pouco da captura, uma vez fugindo de uma batida da Gestapo saindo por uma janela e atravessando telhados romanos como um personagem de um romance de espionagem. Seus associados mais próximos imploravam que ele moderasse o ritmo, delegasse mais tarefas, corresse menos riscos. No entanto, ele se recusava persistentemente. Cada dia que a guerra se prolongava significava mais vidas sendo perdidas, e ele sentia que, se pudesse poupar apenas mais uma vida, isso justificaria todas as noites em claro e os incidentes em que escapou da morte por um triz. Na primavera de 1944, a rede de Flaert abrangia mais de 60 casas seguras e abrigava milhares de pessoas. Contudo, quanto maior se tornava, mais vulnerável se tornava. Um único agente capturado, uma única mensagem interceptada, um instante de infortúnio, e toda a operação poderia desmoronar como um castelo de cartas, colocando em risco milhares de vidas inocentes. Em março de 1944, a Gestapo prendeu um dos agentes cruciais de Flaert, um jovem padre italiano chamado Padre Borg, que supervisionava uma das maiores casas seguras da cidade. Os alemães o detiveram durante uma patrulha de rotina, descobrindo documentos falsificados escondidos em seu breviário. Transportaram-no para a Vila Tasso, quartel-general da Capla, e o submeteram a 3 dias de tortura, exigindo informações sobre todos os membros da rede, a localização das casas seguras e, crucialmente, provas que incriminassem Flaert como mentor. Contudo, o padre Borg manteve-se firme. Apesar dos abusos físicos e das ameaças de execução, recusou-se a revelar qualquer detalhe. No 4º dia, a Gestapo o libertou, gravemente ferido, mas ainda vivo, possivelmente prevendo que ele os guiaria até Flaert. Em vez disso, dirigiu-se a uma igreja, confessou seus crimes e desapareceu na rede, transformando-se em um dos agentes ocultos em vez de um dos salvadores. A estratégia de Capla mudou, pois ele não conseguiu capturar Flaert por meio de batidas policiais e espionagem. Em vez disso, ele buscou incitar a ira dos romanos contra ele, acusando falsamente o padre irlandês de ser um espião britânico.
A Gestapo espalhou rumores de que O'Flaherty disfarçava suas atividades de espionagem como trabalho humanitário e que qualquer ajuda seria considerada traição à Itália. Cartazes alertando sobre execução imediata, não apenas para os infratores, mas também para suas famílias, foram afixados por toda a cidade. Esse estresse psicológico fez com que muitas casas que ofereciam abrigo a refugiados reconsiderassem. Algumas casas seguras fecharam, com seus operadores paralisados de medo de continuar. A rede construída por O'Flaherty estava sob o peso do medo, mas ele tinha uma contramedida em mente. Ele visitava pessoalmente cada operador nas casas seguras que parecia indeciso, não para coagi-los, mas para libertá-los de seu compromisso. Tentava-se com eles, agradecia-lhes pelo serviço prestado e assegurava-lhes que ninguém os criticaria por priorizarem suas famílias. E então algo extraordinário aconteceu. Quase nenhum deles renunciou. Em vez disso, testemunhando a disposição de O'Flaherty em deixá-los ir, a maioria reafirmou sua dedicação com renovado vigor. Essa foi uma aula magistral de liderança, reconhecendo que a lealdade autêntica não pode ser imposta, apenas incutida. A rede permaneceu intacta não porque os indivíduos temiam O'Flaherty ou lhe deviam algo, mas porque abraçaram sua causa e confiaram que ele jamais lhes pediria mais sacrifícios do que ele próprio estava disposto a fazer. A primavera de 1944 apresentou outro obstáculo, a escassez de alimentos. Roma estava faminta, ou seja, Roma vivenciava a falta de recursos. Os alemães saqueavam o campo em busca de recursos para abastecer sua máquina de guerra, deixando escassos recursos para os italianos comuns, que eram ainda mais explorados por contrabandistas com preços exorbitantes. Para a rede de O'Flaherty, que fornecia sustento a milhares de refugiados escondidos, a escassez de alimentos era uma questão de sobrevivência. As pessoas podiam suportar sem dinheiro, conforto ou roupas adequadas, mas não podiam sobreviver sem alimento. Mais uma vez, O'Flaherty recorreu a seus extensos contatos, buscando fazendeiros no campo que ainda mantinham laços com a Itália pré-Mussolini e pré-Hitler. Ele organizou o contrabando de carroças carregadas com vegetais, pão e carne seca para Roma, sob o manto da noite, escondidas sob cargas de feno e lenha. Ele chegou a persuadir vários mosteiros a transformarem seus jardins em hortas, onde padres e refugiados trabalhavam juntos para produzir alimentos suficientes para todos. Diariamente, a operação clandestina de O'Flaherty funcionava como uma máquina bem azeitada. Pela manhã, recebia relatórios codificados de sua rede de inteligência, detalhando as necessidades de abrigos secretos, pessoas deslocadas que precisavam ser realocadas e iminentes batidas da Gestapo. Passava o dia orquestrando contramedidas, enviando mensagens por meio de mensageiros, organizando fundos através de intermediários financeiros e, ocasionalmente, deixando a segurança do Vaticano para tratar pessoalmente de situações críticas. Todas as noites retornava, registrava os acontecimentos do dia em seu caderno e rezava pela resiliência necessária para mais um dia. Contudo, o tempo estava se esgotando. Os aliados avançavam para o norte pela Itália e todos os romanos aguardavam ansiosamente a libertação. A preocupação era se a rede de O'Flaherty resistiria o suficiente para testemunhar esse momento. Ciente do que estava em jogo, Kappler preparava seu último estratagema desesperado para derrubar o homem que o havia humilhado publicamente por quase 2 anos. Em maio de 1944, Kappler deu seu passo mais ousado até então. Ele não conseguia prender O'Flaherty dentro dos muros do Vaticano nem capturá-lo nas ruas, então arquitetou uma abordagem não convencional. Ele solicitaria uma reunião. Usando canais diplomáticos de comunicação, Kappler manifestou seu desejo de discutir uma troca de prisioneiros, uma negociação humanitária legítima que exigiria a expertise diplomática de O'Flaherty dentro do Vaticano. Era uma armadilha e todos a reconheceram como tal. A estratégia de Kappler era simples: atrair O'Flaherty para fora do Vaticano sob o pretexto de uma reunião oficial e, em seguida, prendê-lo no instante em que cruzasse as fronteiras do território neutro. Vários aliados de O'Flaherty imploraram que ele não fosse, alertando de que seria uma sentença de morte. No entanto, o padre irlandês vislumbrou uma oportunidade. Se um encontro pessoal com Kappler fosse possível, poderia fornecer informações úteis, talvez expondo falhas nas estratégias do líder da Gestapo que poderiam ajudar a proteger a rede. Diante de todas as outras sugestões, O'Flaherty concordou com o encontro. O encontro ocorreu em um local neutro, um escritório modesto dentro de um prédio situado na fronteira entre o território do Vaticano e Roma, sob controle alemão. Ao chegar, O'Flaherty, com seus 1,88 m de altura e vestido com trajes clericais completos, não passou despercebido, caminhando casualmente por um corredor guardado por oficiais da SS que ansiavam por prendê-lo imediatamente.
Kapler já estava lá, sentado atrás de uma mesa, seu olhar gélido examinando o padre como se estivesse analisando um espécime. Por quase uma hora, os dois homens conversaram, aparentemente discutindo prisioneiros de guerra, mas, na realidade, estavam travando uma batalha mental. Kapler insinuou que O'Flaherty estava abrigando inimigos do rei. O'Flaherty manteve a compostura, refutando todas as acusações e conservando a sua imagem de humilde padre envolvido em trabalhos de caridade. Kapler ameaçou O'Flaherty com provas, testemunhas e a possibilidade de prisão. O'Flaherty respondeu invocando a neutralidade do Vaticano como escudo contra a jurisdição alemã. Cada um buscava as vulnerabilidades do outro e, ao término da troca de farpas, separaram-se com um respeito renovado pela resiliência mútua. Contudo, esse encontro teve implicações de longo alcance. Incapaz de prender O'Flaherty por meios legais, Kapler optou por intensificar suas ações. Aumentou os ataques à rede, utilizando informantes e colaboradores para localizar esconderijos e deter seus operadores. Em uma semana implacável no final de maio, a Gestapo invadiu 8 locais, prendendo vários indivíduos e executando 3 imediatamente como advertência. A rede estava se deteriorando rapidamente e O'Flaherty compreendeu que, se as incursões persistissem nesse ritmo, ela ruiria antes que os aliados chegassem a Roma. Ele precisava de tempo e de agir de forma a obrigar Kapler a desviar seu foco para outro alvo. Numa manobra estrategicamente arriscada, O'Flaherty disseminou intencionalmente dados enganosos através de redes sabidamente comprometidas, levando a Gestapo a buscas infrutíferas por toda Roma. Ele forneceu endereços de prédios vazios, descreveu casas seguras fictícias e espalhou boatos falsos sobre um extenso plano de fuga supostamente em andamento nos distritos do norte. Os alemães foram atraídos para essa armadilha, desperdiçando recursos valiosos em buscas em locais vazios, enquanto as verdadeiras casas seguras funcionavam ilesas. Essa era uma tática perigosa, pois se Kapler tivesse percebido o engano, a retaliação seria rápida e implacável. Contudo, O'Flaherty não tinha outra opção. Cada dia que ele conseguia manter a Gestapo ocupada significava mais um dia em que milhares de vidas eram poupadas. No início de junho, o som de canhões distantes ecoou. Os aliados estavam a apenas 80 quilômetros de Roma e toda a cidade se tensionava em antecipação. O tempo de Kapler estava se esgotando e ele tinha plena consciência disso. Em 4 de junho de 1944, uma quietude arrepiante envolveu Roma quando os persistentes sons da artilharia silenciaram, dando lugar a uma tensão opressiva que podia ser sentida. As forças alemãs evacuaram a cidade, enchendo caminhões com obras de arte e suprimentos saqueados, queimando documentos e preparando-se para a retirada para o norte. O caos nos escritórios de Kapler, na Vila Tasso, era palpável, com arquivos sendo queimados e equipamentos desmontados. Apesar dessa retirada, a obsessão do chefe da Gestapo permaneceu inabalável, levando-o a dar a ordem, naquela manhã, para uma operação final: prender todos os nomes em uma lista, suspeitos de colaborar com a rede de O'Flaherty. O destino de muitos ficou por um fio nessa corrida contra o tempo. Unidades da SS se espalharam por Roma para invadir simultaneamente supostos esconderijos, com o objetivo de capturar toda a rede de O'Flaherty. Essa era a última oportunidade de Kapler eliminar o homem que o havia humilhado, e ele dedicou todos os recursos a essa missão. Poucos minutos após o início das incursões, O'Flaherty foi informado por sua rede de informantes, que agora agiam com ousadia diante da proximidade da libertação, enviando mensagens urgentes ao Vaticano, alertando-o sobre a chegada da Gestapo. O padre se viu diante de uma escolha terrível: permanecer escondido no Vaticano e testemunhar a prisão e execução de seus colaboradores, ou arriscar tudo em uma última tentativa desesperada de salvá-los. Sem hesitar, ele escolheu a ação. Em plena luz do dia na Praça de São Pedro, O'Flaherty, segurando seu caderno com informações cruciais, desafiou meses de cautela ao cruzar a linha branca, visível para os guardas alemães, que ficaram surpresos. Ele saltou para dentro de um veículo dirigido por um de seus associados de confiança e desapareceu em meio às ruas caóticas de Roma. As 12 horas seguintes marcaram a fase mais ousada de toda a operação de O'Flaherty. Navegando por uma cidade que celebrava a libertação e, ao mesmo tempo, temia represálias alemãs, ele saltou de um esconderijo seguro para outro, escapando das batidas da Gestapo por meros minutos. Ele empregou todas as táticas que havia adquirido durante 2 anos de guerra evasiva, dividindo famílias em unidades menores para facilitar o disfarce, guiando-as por esgotos e passagens estreitas, escondendo-as em igrejas que já haviam sido inspecionadas. Em um determinado local, ele se deparou inesperadamente com soldados da SS forçando a entrada.
Sem hesitar, aproximou-se do oficial alemão comandante, apresentou-se como um diplomata do Vaticano investigando acusações de pilhagem e questionou assertivamente sobre as ações dos soldados, que violavam o território da igreja. A audácia de sua mentira, proferida impecavelmente em alemão com segurança inabalável, desconcertou os soldados a ponto de os refugiados evacuarem por uma saída pelos fundos antes que os tanques americanos chegassem a Roma pelo sul ao anoitecer. A retirada alemã transformou-se em uma fuga apressada com a chegada da noite. Kappler, reconhecendo a derrota, reuniu o restante de sua equipe e deixou a cidade sob o manto da escuridão, nutrindo um rancor eterno contra O'Flaherty. Contudo, o padre não se alegrou prematuramente. Apesar das multidões ruidosas que celebravam os libertadores nas ruas de Roma, O'Flaherty continuava trabalhando, auxiliando os últimos refugiados escondidos e garantindo a segurança de cada indivíduo em sua rede. Trabalhou noite adentro e só parou quando o sol nasceu sobre uma Roma livre em 5 de junho. Ele havia conseguido. Contra todas as probabilidades, contra a força formidável da Gestapo, ele conseguiu salvar a todos. A contagem final só seria concluída semanas depois, mas quando todos os nomes foram contabilizados, o número era impressionante. 6.500 pessoas, judeus, soldados aliados, membros da resistência italiana, refugiados políticos e sobreviveram porque um padre irlandês desafiou a ideia de que neutralidade era sinônimo de ociosidade. No papel do Pimpinela Escarlate dentro do Vaticano, O'Flaherty o fortificou como um bastião da resistência, estabelecendo uma rede clandestina de informações, apesar dos olhos sempre vigilantes da unidade de inteligência mais formidável do mundo. Sua vida foi colocada em risco inúmeras vezes, garantindo que ninguém fosse deixado para trás em sua missão. Como prometido pelo título, ele se tornou o herói que salvou milhares enquanto o mundo desviava o olhar. A libertação de Roma deveria ter marcado o momento de glória de O'Flaherty, o dia em que sua rede sairia das sombras e receberia o devido reconhecimento. Oficiais americanos e britânicos, ao saberem dos milhares de soldados aliados que ele havia escondido, pretendiam homenageá-lo com um desfile, concedendo-lhe medalhas por suas histórias heróicas publicadas nos jornais. No entanto, O'Flaherty rejeitou todas essas homenagens. Ele evitava entrevistas, esquivava-se dos fotógrafos e exigia reconhecimento a centenas de romanos comuns, que altruisticamente ofereciam suas casas a estranhos em perigo. Em resposta a um oficial britânico agradecido que lhe perguntou sobre os meios pelos quais salvara inúmeras vidas, O'Flaherty simplesmente deu de ombros e afirmou que estava apenas cumprindo o dever para com Deus, sem mais delongas. Isso era característico de O'Flaherty, modesto, com o foco desviado e já pensando no próximo indivíduo necessitado, em vez de celebrar feitos passados. No entanto, a tarefa não estava concluída. Embora Roma tivesse sido libertada, a guerra ainda devastava a Europa e refugiados continuavam a chegar à cidade vindos do norte, fugindo do avanço das linhas de frente. O'Flaherty rapidamente adaptou sua rede de operações de resgate para trabalho humanitário, transformando casas seguras em abrigos para famílias deslocadas e utilizando seus fundos britânicos para adquirir alimentos e suprimentos médicos. Apesar da libertação, O'Flaherty manteve a mesma ética de trabalho implacável, considerando sua missão inalterada. Colegas exaustos imploravam por descanso após 2 anos vivendo em constante temor, mas O'Flaherty perseverou. Cada refugiado sem teto e cada criança faminta representavam uma falha pessoal para ele, levando-o à exaustão na tentativa de ajudá-los. Os efeitos cumulativos daqueles anos finalmente o alcançaram durante o verão de 1945. O'Flaherty sofreu um derrame e seu corpo acabou sucumbindo à noite sem dormir, tensão constante e fadiga física. Ele passou semanas no hospital e, ao se recuperar, não era mais o homem enérgico que percorria os telhados de Roma ou escapava dos agentes da Gestapo. Seu lado esquerdo estava comprometido, fazendo-o mancar visivelmente. Reconhecendo sua capacidade reduzida para o trabalho de campo, o Vaticano discretamente transferiu O'Flaherty para tarefas administrativas, marcando o fim de suas missões humanitárias. Para um homem que dedicou anos a esforços intensos e que salvavam vidas, essa aposentadoria forçada foi dilacerante. Mesmo assim, de sua mesa, O'Flaherty continuou seu trabalho altruísta, escrevendo cartas para refugiados, defendendo pessoas deslocadas e mantendo contato com as famílias que havia resgatado. Então, em 1946, um evento extraordinário aconteceu. Herbert Kappler, o chefe da Gestapo que perseguira O'Flaherty implacavelmente por 2 anos, foi preso pelos aliados e levado a julgamento por crimes de guerra, incluindo o massacre de 335 civis italianos nas grutas das Ardeatinas.
Condenado à prisão perpétua em uma prisão militar italiana, muitos previram que O'Flaherty se alegraria, finalmente saboreando a satisfação da prisão de seu inimigo. Em vez do que se esperava, o padre irlandês tomou uma atitude que surpreendeu a todos que o conheciam. Ele começou a visitar Kapler regularmente na prisão. Uma vez por mês, O'Flaherty viajava até a prisão militar e mantinha longas conversas com o homem que tentara matá-lo, oferecendo-lhe livros, aprofundando-se em filosofia e religião, e gradual e persistentemente, esforçando-se para redimir a alma de Kapler da mesma maneira que salvara inúmeras vidas durante a guerra. Por mais de uma década, O'Flaherty persistiu com essas visitas, sem divulgá-las ou buscar reconhecimento por seu extraordinário ato de perdão. Em 1959, em seu leito de morte, Kapler, o outrora frio e impiedoso oficial da SS que atormentara Roma, converteu-se ao catolicismo, sendo batizado pelo próprio padre a quem perseguira. Este foi o último resgate de O'Flaherty, possivelmente o mais desafiador, demonstrando que seu propósito nunca foi vingança ou aclamação, mas a profunda convicção de que toda alma humana, por mais sinistra que seja, merece uma oportunidade de redenção. Em 1960, Hugo O'Flaherty retornou à Irlanda, com o corpo exausto por anos de serviço e a saúde debilitada. O Vaticano lhe proporcionou uma aposentadoria tranquila, uma modesta pensão e um cargo em uma humilde paróquia em Kerry, distante da turbulência e das intrigas de Roma. Ele residia em uma casa de campo com vista para a paisagem irlandesa, um contraste gritante com seu passado nas redes clandestinas e na perseguição nazista. Para alguém que salvara multidões, enganar a Gestapo e conquistar a fama na resistência, a aposentadoria parecia decepcionante. Não havia eventos oficiais, grandes festividades, nem memoriais erguidos em sua homenagem. Em vez disso, ele se integrou à vida pacífica de um padre rural irlandês, celebrando missas para os moradores locais, alheios ao fato de que o homem alto e manco no altar fora, outrora, a figura mais procurada pelos nazistas em Roma. Enquanto os salvos não o esqueceram, os habitantes da cidade permaneceram alheios ao seu passado heróico. Cartas de diversos lugares, como Israel, Estados Unidos, Austrália e Itália, chegavam à casa de campo de O'Flaherty. Essas correspondências vinham de famílias judias residentes em Israel, veteranos das forças aliadas agora estabelecidos no exterior, combatentes da resistência italiana que sobreviveram à guerra e muitos outros. Eles escreviam mensagens sinceras expressando gratidão, dando notícias sobre seus filhos e descendentes e compartilhando informações sobre suas vidas que, de outra forma, talvez não fossem possíveis sem a ajuda de O'Flaherty. O'Flaherty guardava meticulosamente cada carta em caixas etiquetadas que ocupavam espaço em sua pequena morada. Nos dias difíceis, quando o desconforto causado pelo AVC se intensificava, ou quando ecos fantasmagóricos daqueles que faleceram perturbavam seu sono, ele relia essas cartas. Lê-las o lembrava de que seus esforços eram significativos e importantes, fazendo com que as incontáveis noites inquietas e a ansiedade constante valessem a pena. No entanto, com o passar do tempo, a história de O'Flaherty começou a desaparecer da memória pública fora dos círculos imediatos que ele impactou diretamente. A Igreja Católica, ainda lidando com a complexa herança do silêncio do Papa Pio XII durante a guerra, sentia-se desconfortável com narrativas que enfatizavam padres agindo independentemente da política oficial do Vaticano. A operação de O'Flaherty, convém notar, foi realizada sem o endosso papal explícito e, por vezes, em aberta oposição à neutralidade declarada pelo Vaticano. Havia o receio de que exagerar os feitos de O'Flaherty pudesse provocar questionamentos incômodos sobre por que a Igreja, como entidade, não tomou medidas mais enérgicas. Consequentemente, sua história foi sutilmente minimizada, mencionada brevemente em crônicas oficiais e relegada a notas de rodapé, enquanto outras narrativas, com conveniência política, ganhavam precedência. O'Flaherty faleceu em 30 de outubro de 1963, aos 65 anos, após anos de saúde debilitada. Seu funeral foi um evento modesto, com a presença de paroquianos locais e alguns funcionários do Vaticano. Não houve chefes de Estado, delegados internacionais ou cobertura da mídia. Monsenhor Hugo O'Flaherty foi sepultado em uma sepultura discreta em Killarney, marcada apenas por uma lápide simples com seu nome e datas. Durante anos, seu túmulo permaneceu praticamente intocado, exceto pela manutenção realizada pelos zeladores do cemitério local. O homem que salvou 500 vidas viveu seus últimos dias na obscuridade, com sua história conhecida apenas por aqueles diretamente envolvidos ou que tinham um motivo para se lembrar dela. Parecia que a história, assim como o Vaticano, escolheu silenciar a história de O'Flaherty. No entanto, histórias de tamanha magnitude muitas vezes persistem, desafiando o seu destino. Com o passar do tempo, jornalistas e historiadores se empenharam em desvendar a verdade sobre Roma durante aqueles anos sombrios.
Sobreviventes começaram a publicar memórias, documentos foram desclassificados e, gradualmente, com muito esforço, toda a extensão da rede de Ovlati foi revelada. Em 1983, um filme para televisão intitulado O Escarlate e o Negro apresentou sua história a milhões de telespectadores, com Gregory Peck interpretando o padre irlandês que desafiou os nazistas. Porque a história de Ovlati não era conhecida antes, como uma narrativa tão profunda de bravura e resistência pôde ter desaparecido por tanto tempo. O motivo pelo qual a história de Ovlati permaneceu oculta por tanto tempo lança luz sobre um aspecto incômodo da memória da Segunda Guerra Mundial. A história muitas vezes privilegia narrativas diretas, heróis e vilões bem definidos, histórias que se encaixam perfeitamente nas mitologias nacionais. No entanto, a história de Ovlati era complexa. Ele era um padre irlandês que atuava sob a tutela do Vaticano, resgatando judeus, soldados aliados e membros da resistência italiana, fazendo isso extraoficialmente em uma zona moralmente ambígua que deixava todos desconfortáveis. Os britânicos não podiam reivindicá-lo oficialmente porque ele era irlandês e católico. Os irlandeses não podiam celebrá-lo abertamente porque a Irlanda manteve a neutralidade durante a guerra. O Vaticano se sentia constrangido porque ele havia agido enquanto eles aconselhavam cautela. Sua história se escondeu nas frestas da memória, reconhecida por aqueles que ele resgatou, mas omitida dos principais discursos sobre a guerra que preencheram os livros de história por anos. No entanto, o impacto de Ovlati transcende monumentos e relatos escritos. Cada indivíduo que ele salvou construiu sua vida, teve filhos e criou linhagens que persistem até hoje porque um homem escolheu não ser um mero espectador em meio à descida do mundo ao mal. Pesquisadores estimam que os 500 resgates de Ovlati resultaram em mais de 100,000 descendentes vivos, hoje uma comunidade inteira cuja presença serve como tributo à sua bravura. Em Israel, ele é reverenciado no Yad Vashem entre os justos entre as nações, não judeus que sacrificaram suas vidas para salvar judeus durante o Holocausto. Em Roma, a rua que leva ao local onde ele esteve durante a guerra leva seu nome. E na Irlanda, um memorial se ergue em Killarney, concedendo-lhe o reconhecimento que sua terra natal não lhe proporcionou em vida. A história de Ovlati possui um poder imenso não apenas por suas realizações, mas pela força motriz por trás delas. Ele não era um agente de inteligência experiente, um combatente da resistência veterano, nem buscava fama e aclamação. Em vez disso, era um indivíduo que testemunhou sofrimento e determinou que a inação não era uma opção. Em um mundo que frequentemente parece mergulhado na injustiça, levando as pessoas a questionarem se suas ações realmente podem fazer a diferença, a história de Ovlati serve como um lembrete de que uma pessoa corajosa e firme pode mudar o curso da história. Ele não possuía um exército, não detinha poder político, nem tinha a bênção de sua igreja. Tudo o que ele tinha era uma comunidade de pessoas comuns que acreditavam que proteger a inocência valia a pena correr imensos riscos. A importância da história de Ovlati transcende a Segunda Guerra Mundial. Em todas as épocas, em todas as situações difíceis, há momentos em que as pessoas precisam escolher entre segurança e moralidade, entre obediência e retidão. Ovlati optou pela moralidade. Optou por agir quando a organização para a qual servia aconselhava cautela. Optou por arriscar a própria vida diariamente em vez de permanecer em segurança dentro dos limites do Vaticano. Talvez o mais surpreendente seja que optou pelo perdão, dedicando a última parte de sua vida à salvação do homem que tentara assassiná-lo. Tal coragem moral, tal compaixão profunda não diminui com a idade, pelo contrário, torna-se mais pertinente e vital a cada geração. Portanto, quando você encontrar alguém afirmando que uma pessoa sozinha não pode promover mudanças, lembre-se do padre irlandês que ficou na Praça de São Pedro, fumando seu cachimbo e enfrentando a Gestapo. Ele salvou 500 vidas e hoje 100,000 descendentes estão vivos graças à sua bravura. A história de Monsenhor Hugo Flaherty carrega uma verdade fundamental. O heroísmo não se resume a status ou poder, mas sim a escolher a empatia em vez do medo, a bondade em vez da submissão e as ações em vez do silêncio. Este é o legado deixado pelo Pimpinela Escarlate do Vaticano, uma narrativa que precisa ser recontada, honrada e reverenciada pelas futuras gerações.